Baixada Esporte. Olá, boa tarde, estamos chegando. Esse é o programa Baixada Esporte, que tem a marca registrada de sabe de quem? Do locutor que levanta a galera, Edson Calegares. Hoje, terça-feira, dia 9 de maio de 2023, e o Baixada Esporte ao vivo para você participar mais do que nunca do nosso programa. Você sempre curtindo o Baixada Esporte, porque aqui, meu amigo, você fica por dentro de todas as informações do time da Vila, tudo o que acontece no dia a dia do Peixe, o Baixada Esporte traz para você. E hoje, mais do que nunca, vamos falar muito sobre o Santos que se prepara para o jogo de amanhã. Santos e Bahia na Vila Belmiro, jogo importante. O Santos que enfrenta o Bahia 3 vezes nesse mês de maio, hein? Já saiu a tabela da Copa do Brasil. Jogo amanhã contra o Bahia pelo Brasileiro, dia 17 contra o Bahia aqui na Vila pela Copa do Brasil e dia 31 de maio lá na Fonte Nova contra a equipe do Bahia. 3 jogos seguidos no mês de maio, o time do Peixe, né? Eu escutava sempre o Vanderlei Luxemburgo, que hoje está lá no Corinthians, que falava assim, time bom, ganha uma, empata outra, e empata outra ou ganha outra. Um time bom. Time bom não perde 3 partidas, time bom segura a classificação. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Ganha uma, empata uma. E a outra? Empata? Ganha? Como é que fica? Copa do Brasil não tem gol fora, então o Santos tem que tratar de fazer bons jogos e conseguir se classificar em cima do próprio Bahia. O jogo de amanhã é jogo duríssimo. Vamos falar sobre a repercussão que está dando no caso Bauerman. As apostas dos jogos, as casas de apostas estão preocupadas com essa quadrilha que acabou tomando conta nas apostas com jogadores, envolvendo jogadores de clubes, enfim, o negócio está perigoso e no caso do Bauerman, a diretoria achou por bem afastar o jogador. Nós vamos trazer detalhes a respeito daquilo que o Ministério Público divulgou e já provou que 50 mil reais caiu na conta dele. E tem notícias importantes que a gente vai divulgar hoje aqui no Baixada Esporte. Por isso, fique atento e você vai saber de tudo que vai acontecer com o Bauerman na sequência da sua carreira. Dodi retorna ao time do Santos depois de cumprir suspensão automática. Maicon também está liberado, pode ficar à disposição, como o próprio Lucas Barbosa. Jogadores que estavam no departamento médico, o Maicon e o Lucas Barbosa, foram liberados e estão à disposição do técnico Odair. Estamos falando de Lucas Dias, que ainda não se recuperou e por isso fica de fora mais uma vez, como é o caso do Soteldo. Quer dizer, jogadores que continuam entregues ao departamento médico e o técnico Odair não pode contar para esse jogo importante. Por isso, amigão, a partir de agora vamos conferir tudo com os nossos convidados, com os nossos comentaristas, o que vai rolar no programa Baixada Esporte. E eu começo aqui com o estúdio, mais uma vez, o Anderson Lima, o nosso predador, para falar das notícias do Peixe e o seu primeiro destaque, Anderson. Boa tarde. Boa tarde, Guido. Boa tarde a audiência da Santa Cecília TV, que nos acompanha em toda a região, ao nosso convidado que será apresentado, que está no Zoom também. O Santos, a fase é tão ruim que um ditado antigo vem à mostra, né? Nada tão ruim que não possa piorar. Infelizmente, aí se for comprovada realmente o aceite do Bauerman, né, o aliciamento no Campeonato Brasileiro do ano passado, novembro do ano passado, mostra que nem mesmo disso o clube está isento, né, de passar por uma situação constrangedora. Ao meu ver, nós falamos disso aqui nesse mesmo programa 2 semanas atrás ou um pouco mais. O Santos poderia ter afastado o atleta para que o mesmo focasse na sua própria defesa e tivesse maior resguardo da imagem do clube. Porque para alguns fica difícil discernir até que ponto o Santos é vítima, até que ponto o Santos tem envolvimento. Então, deixando bem claro, o Santos, nesse caso, se for comprovada realmente a participação do Bauerman numa possível manipulação de resultado, o Santos é vítima, tanto quanto as casas de apostas que estão envolvidas ou a casa de aposta que seja. Aí é uma decisão única e exclusiva do atleta. A instituição Santos Futebol Clube em nada tem a ver com isso. Parece óbvio falar isso, né? Pois é. Tem gente que nem isso está conseguindo entender nesse caso. E nós vamos comentar, porque hoje nós temos aqui no programa Baixada Esporte um dos grandes advogados, principalmente na área esportiva, que é o Dr. Rafael Cobra,
que mais uma vez atende o Baixada Esporte, e vamos falar sobre esse caso aqui com o próprio doutor Rafael a respeito do problema com o Bauerman. Cabe até uma situação de o contrato dele ser rescindido? A gente vai perguntar para o doutor Cobra se isso pode acontecer, né? Porque está colocando o nome do clube em jogo e aí a situação dele também na sequência da sua carreira. Doutor Rafael Cobra, obrigado mais uma vez pela sua presença. Boa tarde. Olá, Guido, muito boa tarde. Anderson, a todos que nos acompanham na Santa Cecília TV. Realmente, Guido, a gente vem aqui hoje, infelizmente, tratar de um caso triste, né? Uma situação, claro, está num processo de investigação, todo mundo tem o direito à presunção de inocência, então tem a oportunidade de se explicar e se defender das acusações, mas a gente vê que, independente desse caso específico do Bauerman, essa situação envolvendo manipulação de resultados, e quando a gente fala em manipulação de resultados, não é aquela condição do atleta que entra em campo para fazer sua equipe perder uma partida, né, Guido? Existem N formas de se fraudar um evento esportivo, mesmo que seja através de um voluntário cartão ou uma conduta dentro de uma partida, e é uma preocupação muito grande do mercado do futebol, não só no Brasil, mas no mundo, o controle, né, a fiscalização desse tipo de movimento, porque nada mais trágico para um evento esportivo do que algo que interfira no regular andamento de uma partida, né? Então acho que a gente, ao longo do programa aqui, vai poder falar com um pouco mais de detalhes sobre o caso específico do Bauerman, mas já externo aqui a minha insatisfação, né, o meu descontentamento com esse movimento que vem crescente no mercado do futebol, agora aqui no mercado brasileiro também, né? Muito bem, daqui a pouco nós vamos falar muito sobre isso. Agora eu quero pegar o boa tarde do nosso comentarista Gilberto Costa, que também traz a sua opinião nesse seu primeiro destaque. Boa tarde, Gimba. Boa tarde ao Anderson aí, o Rafael, a quem nos assiste. Olha, eu vou te falar uma coisa para você. Se ficar comprovado mesmo, cara, não tem que ter, assim, todo mundo merece, mas você ganha no que ganha. Daqui um pouco você fazer aquilo lá, cara, e estragar o nome do Santos Futebol Clube, é uma coisa lamentável, porque você está pondo o nome do Santos, mesmo como o Anderson falou, o Santos vai ser uma vítima ali, e porque é o seu atleta. Mas se ficar comprovado, até se prove ao contrário, né, ele vai ter que provar que não teve envolvimento. Espero que, assim como ex-jogador, né, a gente sempre acredita que o atleta não pode fazer isso e simplesmente sempre está acima de qualquer coisa errada. A coisa errada que ele pode até estar junto, às vezes é jogar errado e perder. Mas é lamentável essa situação toda. Beleza, beleza. Vamos falar muito sobre esse assunto, sim, porque eu acho que é uma coisa muito delicada. Já tivemos um problema com as sereias, né? O jogo de futebol feminino contra o Bragantino, que ali houve também uma tentativa, né, de se manipular o resultado e foi descoberto porque houve denúncia, né? E aí pegaram as pessoas envolvidas e um dos funcionários do Santos foi mandado embora, né? Depois até entrou com uma ação contra o Santos, tal, alegando que ele foi prejudicado, que não tinha participado de nada, mas, meu amigo, até provar o contrário, o Santos acabou tomando uma atitude e acabou dispensando esse funcionário. Agora fica esse problema todo com o Bauer. Nós vamos comentar direitinho, até a palavra do Dr. Cobra hoje é muito importante, até como advogado, né, e conhecedor da lei do esporte, e conhecedor do que pode acontecer com o jogador se ele for punido pelo Ministério Público, qual é a pena que ele pode pegar, o que pode acontecer com o Bauerman nesse envolvimento todo. Então, é muito legal a gente esclarecer com uma pessoa conhecedora do assunto, que é o Dr. Rafael Cobra. Bom, deixa eu dar um recadinho para você, meu amigo, sobre a Top Center. Você sabe muito bem que a Top Center é o lugar certo para você resolver o problema do seu celular. Deu pane no seu aparelho? Está com problema? Precisa trocar uma bateria, comprar um acessório? Leve na Top Center, porque o Humberto e toda a sua equipe vão tratar muito bem do seu aparelho, vão resolver o problema dele. Está com defeito? Leva lá que eles vão resolver, pode ter certeza. Se não der jeito,
eles vão falar para você, não adianta resolver que você só vai gastar dinheiro, compra outro. Nós também vendemos, é só chegar aqui que a gente vende celulares. Mas eu quero que você pense nisso. Não fique rodando por aí não. Deu pane no aparelho, leve lá que eles vão dar jeito. E olha, a Top Center tem 2 endereços. A loja número 1 fica aqui, bem pertinho da Unisanta, da entrada principal no Oswaldo Cruz. E o horário de funcionamento dessa loja é de segunda a sexta, das 10 às 19h45. Na loja 2, que fica na ponta da praia, o plantão, ela tem plantão de sábados e feriados, das 10 às 19, e o horário de funcionamento dela é de segunda a sexta, das 9 às 21 horas. E um detalhe, você falar que ouviu a propaganda aqui no Baixada Esporte na loja 2, lá na ponta da praia, você vai ganhar 10% de desconto nos acessórios que você comprar. Amigão, molezinha, hein? Não perca tempo. Deu pane? O celular não está funcionando? Leve na Top Center. Olha, rapidinho, não saia daí, na volta vamos falar tudo sobre o Santos, a preparação do time que pega o Bahia amanhã, problema do Bauerman, jogadores que vão desfalcar o time, olha que tem muitos jogadores importantes que não atuam a partida de amanhã. Segura aí, eu volto já já. De volta com o Baixada Esporte, agora eu quero dar um recadinho para você da Auto Esporte, meu amigo. Mês do Dia das Mães. Você tem que presentear a sua mamãe. E você sabe onde está o presente dela? Aí, na Auto Esporte. Presenteie quem você ama, meu amigo. Aqui na Auto Esporte Multimarcas você encontra as melhores ofertas e condições para presentear quem você ama. São centenas de veículos seminovos, revisados, periciados e com garantia. Temos 0 km de todas as marcas à pronta entrega. Nesta semana, até o dia 14, temos veículos com descontos de 2 a 11 mil reais. Consulte veículos e ganhe um presente especial na hora da entrega do seu carro novo. Feche negócio com a Auto Esporte Multimarcas. Afinal, aqui a palavra é de quem entende. Auto Esporte tem loja em Santos, São Vicente e Praia Grande. Venha para a Auto Esporte Multimarcas. O carro que você procura está aqui. Por isso, amigão, Dia das Mães, Auto Esporte para você. Agora, vamos falar do embaixador do planeta? Vamos falar do Santos do mundo? O Peixe é destaque aqui. Põe na tela. Arquibancada vibrando, adrenalina, emoção, é muito mais que um campeão, é o Santos do meu coração. Aí o Santos é destaque agora e nós vamos abordar o assunto Bauerman, porque o assunto tomou uma dimensão, meu amigo, já mundial. Já as notícias se espalharam por vários países da Europa a respeito desse problema de casa de apostas, porque isso aí é uma situação que a FIFA, é lógico que tem interesse que isso não aconteça no futebol, né, porque está todo mundo de olho agora. E as notícias que estão chegando, cada dia que passa, cada momento que passa, cada hora que passa, a coisa fica mais complicada ainda para o jogador Bauerman. Olha só o que está acontecendo nas redes sociais e nas páginas de vários canais aí, de sites, mostrando os prints que o pessoal tirou de conversas envolvendo, né, o Bauerman com os apostadores, com as pessoas que envolvidas no caso. Temos um aqui, ó, aí, aumentando aí. Ele está comentando tudo aqui, ó, tudo o que aconteceu ali, falando sobre de que maneira teria feito. E olha, tem até, ó, tem uma última no final aqui, que tem um envolvimento, não sei qual é o envolvimento dele nessa situação, mas apareceu o nome de um empresário, né, de jogador aí, nesse sprint aí, a coisa também fica complicada, hein? Fica muito complicada. Porque aí você está vendo. Agora a pergunta que não quer calar. Isso tudo é prova? Doutor Rafael Cobra, a Justiça, de um modo geral, o Ministério Público, recebendo esses prints todos aí, é prova para condenar ainda mais o Bauerman? Evidentemente que esse tipo de prova, ela precisa ser periciada, né, para testar a validade dela. Hoje em dia existem N recursos aí tecnológicos possíveis de se forjar
questões nesse sentido, então, para a validade disso, precisa ser referenciado, né, a legitimidade dessa troca de mensagens, mas o teor em si, claro que pode existir justificativas que não me vem agora à cabeça, como qualquer tipo de coação para que pudesse ter agido dessa forma. Existem N possibilidades de se demonstrar o não envolvimento espontâneo nesse tipo de relação. Mas aí é algo que agora o atleta vai ter que se debruçar sobre isso para demonstrar aí uma eventual inocência sua nessa gravíssima acusação que vem pairando. Né? Ô Anderson, desse sprint aí, a gente viu algumas conversas que fala de que maneira ele tinha que agir nos jogos, né? No jogo do Avaí e no jogo do Botafogo. No jogo do Avaí ele tinha que tomar o cartão amarelo, que já tinham falado sobre o depósito de 50 mil, ele falou, não, tá reservado, nem gastei o dinheiro. Tá no print aí, um dos prints ele fala isso, né? Porque o apostador falou, e aí, você não tomou o cartão amarelo? Aí ele fala, devia ter dado um tapa na cara de um jogador, ou dar um empurrão, você ia tomar cartão, não tomou. Eu já depositei o dinheiro na sua conta. Aí ele fala, não, mas eu nem gastei o dinheiro. E tá, então agora você tem que tomar cartão vermelho contra o Botafogo. E tá falando na conversa. Ele tomou o cartão vermelho contra o Botafogo no final do jogo. Quer dizer, naquela situação ele tomou o cartão vermelho. Terminou o jogo, ele foi reclamar com a arbitragem, porque ele não tinha tomado. Reclamou, pimba, cartão vermelho. Agora ficou aquela dúvida, né? Será que o cartão vermelho, depois da partida encerrada, valia para a aposta, aquele negócio todo? Mas uma coisa aconteceu, ele forçou o cartão vermelho numa situação que ele não precisava. E aí, Anderson? É triste, de verdade, assim, a gente enquanto querer crer no ser humano, né? Ninguém aqui é santo, a gente sabe disso, só que ao mesmo tempo ele é uma figura pública, está em um dos maiores clubes do mundo, era titular absoluto, indiscutível, nome unânime na defesa do Santos era João Paulo e Bauerman, né? Já muitos criticavam o Messias, o Maicon, mas o Bauerman sempre passou ileso às críticas, né? Sinceramente, procurando a lógica, não dá para entender. Diz que o salário dele é em torno de 220 mil por mês, né? Ou seja, esses 50 mil representa pouco mais de 20% do que ele ganha no mês. Jogador de futebol, muitas das vezes a gente sabe disso, né? Até por relatos de outros tantos, ele sustenta às vezes 10, 15 pessoas, né? Sustenta os pais, filhos, sobrinhos, tios. Ali a gente viu passando esses prints que estão sendo mostrados. Deixa eu só ler esse aqui que eu estou vendo aqui, que dá para enxergar legal. Esse aqui, ó. Porque o Bauerman falando, mano, né, de coração. Aumenta um pouquinho aqui para mim poder ler aqui. Será que dá para aumentar esse aqui do lado? Porque não... o que está em verde é o aliciador e o que está em cinza é a resposta do Bauerman. Embaixo ele fala, né? Mano, do coração, não fui porque não quis. Eu te juro... Ele se justifica, ele o Guido. Aí embaixo ele fala assim, me perdoe, mano. Eu fiz o que estava combinado, porém não sabia da regra, como te disse. Com toda certeza, se eu soubesse que não valia após o apito, eu tinha feito sem dúvida nenhuma. Quer dizer, ele ia ser expulso durante o jogo. Mas eu não sabia e tive que dar um jeito, mas como disse, quero resolver isso, porque sou pai de família, tenho esposa grávida, 2 filhos pequenos, e aí ficou essa bagunça toda aí no print, né? É uma situação delicada, Anderson. Então, e ali, num print anterior, esse print, nosso aliado lá, o Xará, o Anderson, pegou agora, saiu 11h27 essa matéria publicada, ou seja, esses são os prints mais recentes, bem alertado pelo Dr. Rafael Cobra, inclusive, né? Que esses prints são os mais recentes que saíram agora, onde ele é ameaçado de morte, ele fala, morrer, mano, pra que isso? E ali o próprio Bauerman faz o porquê da gente ficar com pesar, o sentimento é de pesar. Ele é pai, ele é filho, ele é profissional. Ele foi coagido? Tá muito estranho isso, Guido. Ele não foi Sabe coagido a tomar essa atitude. Guido, tá muito estranho. Ele foi induzido a ganhar dinheiro. E ele aceitou o dinheiro. Mas, Guido, tá muito estranho. Como é que... A pergunta que fica, e nós conversávamos nos bastidores isso, e quero trazer aqui também no ao vivo. Como é que conseguiram o contato dele? Acho que tem que partir desse ponto. Como é que o aliciador conseguiu o WhatsApp direto do Bauerman? Alguém amigo do Bauerman está envolvido também. Pronto, é isso. Outra, a gente escuta ali, tá no print.
nome do empresário sendo envolvido, ainda que de brincadeira ou não, mas tem outros trechos Por de que conversa. aparece o nome do Taveira? Eu não queria falar, mas o nome do Taveira, que é empresário, Exatamente. aparece o nome dele aí. Será que ele tem esse contato com o Bauerman? Será que foi ele que passou o contato pro pessoal? Fica a pergunta no ar agora. Todo mundo vai levantar dúvidas sobre as pessoas que estão envolvidas. E aí, Giba? Olha, rapaz, tem que ir a fundo, né? Porque sozinho isso daí, como é atleta profissional, às vezes sozinho você não consegue ter isso. Porque você vai filtrando e fala, não, deixa que eu falo, deixa que eu conheço, vou te dar o recado. Sei lá, mas é complicado, tem que ver a fundo. Senão é uma mancha no futebol e é uma mancha também no Santos Futebol Clube, né? Eu lembro Agora você vê que os caras já estão falando aqui que o Santos já afastou ele, né? Já está Ou vai afastado. afastar? Já está afastado. Já está afastado. E eu me lembro da loteria esportiva, que a loteria esportiva tinha uma máfia também, que tinha um cidadão aqui de Santos que envolvido na loteria esportiva. Ele até foi diretor do Santos. Na época. Sabe o que dá pra Eu não ver? vou falar o nome dele aqui, mas se levantarem vão saber quem é. Sabe o que dá pra ver nesse print aí que tá na tela, nesse? O cara pergunta, quanto vale o teu passe, mano? Aí o Bauerman vai lá num site e mostra pra ele quanto ele tá avaliado. Aí depois o Bauerman continua justificando que já teve proposta de 2,5 milhões, depois de 4 milhões de dólares, que ele tem 20% disso e ele teria pelo menos uns 800 mil dólares numa eventual negociação. O cara, o aliciador, demonstra que tem um certo entendimento, não é nenhum ignorante. O cara não vive só de aposta, ele tem algum conhecimento sobre o próprio atleta. Tem que saber a origem. A gente sabe que esse é o problema, esse é o ponto. Ele aceitou 50 mil reais para um cara que vive numa bolha no Brasil, por exemplo, que é um salário de 220 por mês. A gente está falando de mais ou menos quase 3 milhões por ano que ele recebe. Por viver nessa bolha, por que aceitar tão pouco? Por que se sujar, digamos assim, tão pouco? O Santos vai Mas ficar será que ele ganha tudo isso mesmo? Para aceitar esses 50 mil? O que a gente sabe, e aí você pode até falar com mais propriedade, o doutor Rafael Cobra também, é que jogador, normalmente, no salário dele, ele não recebe líquido. Tem as comissões do empresário. O empresário também tem a parte dele no salário do atleta. Então não vai líquido 220 mil para ele, né? E ele menciona ali, esposa grávida, já tem filho. É outra realidade que o cara vive e eu acredito que ele gaste de acordo com a bolha que ele vive. Doutor Rafael Cobra, caso o Bauerman seja condenado por essa ação, qual é a atitude do Santos? O que o Santos pode fazer? Rompe o contrato com ele? Rescinde o contrato? O Santos não vai ter nenhum prejuízo? Como é que é a situação agora? Porque aí é criminal, o assunto é criminal? Não, ele tem aspecto Criminal criminal e civil. e na justiça desportiva. Desportiva também. Ele tem um aspecto da justiça desportiva que é onde um julgamento será feito muito mais célere do que no Poder Judiciário, num processo criminal, né? Bom, como consequências, né? O Santos já tomou uma atitude, vale dizer o seguinte, é uma situação extremamente delicada para o clube, né? Porque você não pode agir de forma impulsiva, porque pode gerar um efeito reverso futuro complicado, né? Então, o Santos, acho que num primeiro momento, o Santos ouviu o atleta, não haviam provas mais precisas e o Santos acreditou na palavra do atleta e deixou ele atuando. E vale dizer, o atleta atuou de forma natural, né, nas partidas. Isso me chamou a atenção à época. Com esses novos fatos, essa divulgação dos prints, o Santos, ao que foi dito, não sei se já realizou ou irá realizar uma reunião com o atleta e com o seu advogado, né? Porque sempre por mais claro que uma situação possa parecer, todo mundo tem o direito de se expressar, né? De se apresentar justificativas. O Santos adotou como postura o afastamento prévio do atleta, né? Preventivo, né? Como uma forma de resguardar a imagem tanto do clube quanto do atleta. Agora, o Santos poderia, de imediato, adotar uma postura mais severa, mas isso, evidentemente, geraria um risco extremamente elevado. Então, eu acho compreensível que não se adote de imediato a medida mais drástica, que seria uma ruptura do contrato por justa causa, né? A CLT, que é quem rege essas condições de justa causa, ela é bastante específica nas condutas, né? E não é qualquer indício que
garanta esse primeiro momento, essa medida mais drástica. Então, eu acho que realmente poderia ser precipitado nesse momento se falar numa rescisão de contrato por justa causa, né? Então, eu acho que com o desenrolar das investigações e dos processos investigativos dele, pode culminar com isso. O que é, de forma bem breve, o que a CLT fala que autorizaria a justa causa? Uma condenação criminal transitada em julgado. Quando a gente fala transitada em julgado, termo juridiquês, né, é quando a pessoa não tem mais nenhuma possibilidade de recursos. E isso, no nosso ordenamento atual, leva até um processo a ser analisado pelos tribunais superiores em Brasília, o que certamente demanda um grande tempo. Mas o julgamento que acontecerá certamente na Justiça Desportiva pelo STJD, ele é realizado um prazo muito mais célere, né? E há já uma força-tarefa da Procuradoria do STJD para iniciar procedimento, né, apresentar denúncia contra todos esses atletas, alvos da operação, a primeira realizada pelo Ministério Público e agora nessa segunda fase. Então, estes atletas, todos eles, o que incluirá o Bauerman, esses atletas todos serão julgados perante o STJD. Uma punição definitiva na esfera esportiva, ela pode ocasionar ao atleta punições extremamente rigorosas. Existem 2, 3 artigos do CBJD que podem ser enquadradas essas condutas. Falando especificamente da situação do Bauerman, quer dizer, não é uma conduta que visou influenciar no resultado da partida, o que teria um tipo de punição para o atleta e até uma possibilidade de consequência de, num caso extremo, uma anulação de partida. Nesse caso, me parece que a figura seja mais de um artigo específico que fala você atuar de forma deliberada para prejudicar a sua equipe. A punição desse artigo do CBJD, ele fala numa suspensão inicial de 120 até 360 dias, mas a conduta, pelo que vem sendo descrito e pelo que ele deve ser denunciado, sempre com a ressalva que ele pode justificar e ser absolvido posteriormente, mas existe uma qualificadora nessa conduta quando envolve recebimento de valores. Nesses casos, a suspensão do atleta ela é de, no mínimo, 360 dias, no máximo, 720 dias, mais a imposição de uma multa. E eu ouço muita gente falar, né, comprovado isso, o atleta tem que ser eliminado, tem que ser banido do esporte. Até existe essa possibilidade, mas no caso de reincidência. Então seria o caso de uma punição, uma suspensão extremamente elevada, primeiro, e se esse atleta, quando liberado a jogar, reincidir na conduta, aí sim ele é eliminado do esporte. Então, vejam que existem inúmeras variantes, um caso extremamente complexo. Bom, no próximo bloco eu quero a opinião do Giba, se esse caso aí pode abalar o elenco. Isso pode ser influenciar o elenco? Porque ele era muito amigo, e é mesmo, amigo de todos os jogadores. É um cara que fazia parte do grupo ali, todo mundo gostava e gosta do Bauerman. Será que isso daí afetaria e afeta o elenco do Santos nesse exato momento do Campeonato Brasileiro? Esse jogo importante contra o Bahia, que o Santos precisa buscar um bom resultado? Então daqui a pouco, no próximo bloco, o próprio Giba, né, o Anderson e o próprio Dr. Rafael vão falar a respeito disso e vamos falar da partida envolvendo Santos e Bahia. Mas agora eu quero dar um recadinho para você, meu amigo. É a administração que faz a diferença. Quando eu falo de administrar um imóvel, onde você coloca nas mãos de quem tem a garantia, a segurança de trabalhar e com qualidade e cuidar do seu patrimônio, eu falo da imobiliária Maneco Imóveis. Há mais de 40 anos lá na Zona Noroeste, expandindo agora para a Zona Sul, né? E vindo para cá, para São Vicente, vai logo para Praia Grande, enfim, expandindo para o nosso litoral, uma imobiliária que cuida com muita presteza, com muito carinho e responsabilidade do seu patrimônio. Olha só o recadinho que eles dão para você. Põe na tela. Fala pessoal, meu nome é Bruno, sou sócio proprietário da Maneco Imóveis, imobiliária que nasceu na Zona Noroeste, mas que vem crescendo cada vez mais na Baixada Santista. Vamos conhecer um pouquinho sobre a empresa?
Estamos desde 1978 no mercado imobiliário, levando a melhor experiência para você que quer alugar, comprar ou vender um imóvel. Temos um time super apaixonado e está de braços abertos para te receber. Muito bem, de volta com o Baixada Esporte nesta terça-feira, dia 9 de maio de 2022. Nós estamos na semana do Dia das Mães. E você já está preparando aquele presentão para o Dia das Mães, né? Para sua mamãe, para sua esposa. Eu tenho certeza que você está procurando. E eu vou dar uma dica para você comprar um vestido, uma roupa, aquela roupa especial para sua mamãe, para sua esposa, nesse dia tão importante. Eu falo da JB, a loja do shopping, onde você vai buscar sempre com qualidade tudo aquilo que você precisa para o Dia das Mães. Põe na tela! A JB é a marca mais especializada em malhas da Baixada Santista. Vá na JB comprar o presentão da sua mãe, da sua esposa, da sua sogra, porque o Dia das Mães está chegando. Assim elas vão ficar ainda mais estilosa. Blusas, calças, conjuntos, vestidos e semijoias. Presentes a partir de R$ 62,00 e com parcelamento em até 3 vezes sem juros. Sua mãe merece o melhor. Sua mãe merece JB. Shopping Balneário, primeiro piso, loja 31. Aberta das 10 às 22 horas. Comprando até o Dia das Mães, a sua mãe ganhará um brinde da JB. Comprou, ganhou. Não perca tempo. Vá direto para JB e compre a roupa, aquela roupa maravilhosa que a JB tem para sua mamãe, né, para sua esposa. Olha só, cada semijoias linda. Tudo isso você encontra lá, tá bom? Shopping Balneário, primeiro piso, loja 31. JB vai vestir a sua mamãe, a sua esposa, vai deixar elas, ó, lindonas pro Dia das Mães, beleza? Bom, voltando a falar sobre o caso Santos, com o problema do Bauerman, eu só quero deixar bem claro que esse assunto aqui é um assunto muito delicado, muito chato, muito triste, porque envolve um jogador que, como disse o Anderson, foi um jogador que nunca foi criticado, falhou várias vezes, nunca foi criticado. Eu queria saber do Giba, que está acompanhando, né, e está prestando atenção em tudo que está acontecendo nesse momento, porque ele recebe também informações dos amigos, tudo, né? Giba, um caso desse daí, né, envolvendo um atleta que é amigo de todo mundo, está convivendo dia a dia, né, dos jogos, enfim, está aí também lutando para tirar o Santos dessa situação. Isso aí abala o elenco? Veja só, Guido, o problema de abalar não abala, mas como vocês estão falando aí, assim, vários jogadores, o Balmer, hoje, então, quando o jogador hoje falha bizarramente, vai existir aquela dúvida, porque ele falhou, porque às vezes ele ia trazer uma bola que não devia atrasar, porque veio de chutar para frente e não chutou, tentou dar um drible, discutiu com o árbitro para tomar um amarelo. Isso daí é preocupante. Cada atleta que você hoje vai ver o jogo, uma mancha no futebol. Então é complicado. Mas eu acredito que o próprio Santos tem que ir a fundo também, porque o Santos é um clube, é uma entidade que tem o seu nome a zelar, né? E tem que ir a fundo para tirar todas essas dúvidas, cara, e deixar o plantel zeradinho para ninguém falar, ó, não tem mais ninguém, ou foi tudo errado, para você ter uma tranquilidade de jogar e saber que o jogador pode errar, porque hoje qualquer clube que você vê e o cara fazer bizarramente um erro, e, porra, esse erro não existe. Já vem aquela dúvida de que será que ele tá
Isso aí é complicado. Bom, o problema todo é que vai ter muito desdobramento sobre esse assunto e vai aparecer mais coisas na internet e nas redes sociais. E a última agora do programa é essa que o Anderson recebeu e vai falar com detalhes uma conversa envolvendo o Bauerman e o caçador de dinheiro, que é o agente... O aliciador, né? O aliciador, que é o caçador de dinheiro. É o caça-níquel, né? Como bem colocou o Giba agora no comentário dele, pegando esse gancho final, tem que olhar no elenco se tem mais alguém. E dentro disso surgiu um print recente que o aliciador fala: e quantos jogadores você arruma para tomar do cartão domingo, né? E aí o Bauerman, antes de responder para ele fala: eu vim do América, dando uma resumida na resposta, eu vim do América Mineiro, não tinha salário alto, não conseguia guardar muito dinheiro, meu salário aqui no Santos foi mudar há 2 meses atrás, então só pedindo emprestado. Amanhã de manhã eu vou atrás disso e vejo quanto eu consigo. Lembrando que isso aconteceu em novembro, ou seja, ele está falando que o salário dele mudou no Santos lá para setembro, outubro, por aí. Ele está falando isso porque o aliciador ali estava cobrando dele Isso. por ele não ter feito o negócio e ele perdeu dinheiro, Isso. né? Aí na sequência vem essa mensagem, né? O Bauerman, segundo o print publicado, fala: cara, eu posso ver quem está na disposição aqui. Acho que 2. Aí o cara responde: certeza disso? Tem que ser 2 cara, 1000 grau. E o Bauerman justifica: eu posso conversar com eles amanhã para ver, mas talvez eu consiga 2 sim. Você perdeu quanto? 440, mais 350, mais quanto? E aí o cara responde: ó, foi um total de 800 mil mais ou menos, cara. Eu deixei, de hoje eu nem vi ainda. Eu estava contando com você, eu não estou acreditando. E para fechar essa sequência de prints, o Bauerman responde para o aliciador: você pode pensar que eu estou tranquilo, cara, mas eu estou pé da vida. Com muita raiva. Era o dinheiro do parto da minha filha, mano. Para você ter noção, então eu não fiz por querer, eu não fiz por não querer fazer. Juro para você. O Bauerman falando que é o dinheiro que ele ia usar para o parto da filha. E você vê só que o outro apostou alto, hein? O outro gastou 800 mil reais das 2 apostas que ele fez, a primeira contra o Avaí e a segunda contra o Botafogo, para recuperar o dinheiro e acabou perdendo e agora está cobrando uma dívida, agiota, amigão. Exatamente. É aquele negócio, é gangster. Gangster, Nesse é um negócio trecho, perigoso. Guido, nesse trecho que a gente tem que prestar atenção, a gente, num todo, né, enquanto crônica, mídia, e o Santos, principalmente. O Bauerman, tudo bem que está provando a inocência, vai procurar provar a sua inocência, mas nos prints ele disse que ia tentar arrumar mais 2. Nós conversávamos aqui nos bastidores, até para não misturar a estação, a priori, no jogo contra o Avaí, saíram 3 jogadores do Santos que tomaram amarelo naquele jogo. Depois fomos para o jogo do Botafogo olhar quem tinha tomado vermelho, aí viu que só depois do jogo. E o apostador no print deixa claro que aquele vermelho não resolveu nada para ele. Tem que olhar bem no elenco, porque assim, se caiu um, é que nem o pessoal fala aquele ditado, né? Se você vai na mangueira e sacode e cai uma manga, tem mais chance de mais mangas caírem. Tem que observar bem, apurar no elenco, contar com a clareza do atleta. Agora vai levantar suspeita de todo Porque mundo. todo mundo passa a ser suspeito do Agora Santos. ficou uma situação muito delicada, sabe? A coisa ficou complicadíssima, como o doutor Rafael disse. A apuração das investigações tem que ser minuciosa para não prejudicar o clube nem os jogadores que estão lá. Porque agora fica todo mundo falando, tá vendo? Aquele lá tomou o cartão, vai, já tá no esquema. O outro fez isso, o outro fez aquilo. Quer dizer, de um modo geral, né, doutor Rafael? Fica numa situação muito delicada um clube de futebol que tem o seu nome manchado nesse exato momento por esse envolvimento de um atleta e ainda ele divulgar que tinha a possibilidade de arrumar mais 2 dentro do elenco. Quer dizer, para arrumar 2 tem que ser 2 titulares. 2 que jogam. É isso aí. Não é jogador que fica no banco. Uma situação complicada, hein? Hein, doutor Cobra? Extremamente complicado. Mas acho que esse caso ele deve levar a uma reflexão, né? O quanto o clube específico Santos, mas isso serve para todos os clubes, o quanto os clubes estão atentos a esse tipo de situação e mais, se há qualquer tipo de participação, de educação dos seus atletas em formação, né? Educação com relação à ética esportiva, à moral esportiva, né? O que se espera de um atleta como um exemplo para a sociedade. Então, quando o mal aconteça, que ele sirva para trazer boas reflexões e mudanças de atitude, né? Não sei dizer se no caso específico aqui, se o Santos tem qualquer tipo de trabalho
com os seus jovens atletas que estão se formando, mas se não tiver, que acho mais do que oportuno que isso tenha, e que os outros clubes também passem a olhar o processo de formação de atleta não somente para dentro das 4 linhas, para o que ele entrega jogando futebol, mas o quanto esse atleta servirá de exemplo para outros meninos, para a sociedade como um todo. Então que o processo de educação dos atletas tenha um cuidado, uma atenção maior ou reforçada em relação ao que vem sendo feito até agora. É isso aí. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o Santos. Agora vamos falar de Santos e Bahia, os jogadores que estão fora desse jogo, o que pode acontecer com o elenco, quem que vai para esse jogo, como é que o Odair vai montar o time do Peixe para tentar a vitória em cima do Bahia. Mas agora eu quero dar um recadinho para você, porque hoje é terça-feira e é dia de feirinha lá no Supermercado Luanda, onde você encontra promoções imperdíveis. Cheiro verde a partir de R$ 2,79 cada, ó, R$ 2,79 cada. Alface americana, R$ 2,79 também. Tem mais para você, chuchu, R$ 2,79 o quilo do chuchu. Olha que beleza, hein? Tomate Grapes, R$ 3,49 a bandeja do tomate Grapes. Tudo isso você encontra lá no Luanda, hein? Abóbora japonesa, R$ 3,49 o quilo da abóbora. Milho, R$ 4,49 a bandeja do milho. Essa promoção é lá no Luanda. Limão, R$ 1,99 o quilo do limão. Você encontra isso. Encontra o alface crespa por R$ 1,99. Você não pode perder, tem que ir lá para a feirinha do Luanda. Olha a melancia, que beleza, hein? R$ 5,99 o pedaço da melancia. Tem mais, uva rosada, R$ 5,99 a bandeja da uva rosada. É uma delícia essa uva, hein? Abacaxi, olha, já vai até cortadinho pro Giba, ó. O Giba não precisa nem ter o trabalho de cortar o abacaxi de tira-gosto. Olha ali, ó, R$ 4,99 cada. Você tem mais, tudo mais lá no Luanda. Você encontra tudo no Luanda, tanto no supermercado como no atacado. Vá pro Luanda, meu amigo, não perca tempo. É o supermercado do dia, da semana e do mês. Supermercado Luanda. Um abraço pro Júlio que tá acompanhando. Tá chateado também com o problema do Bauerman, né? Ele que é um grande santista lá, o pessoal todo falando a respeito. Um abraço pros funcionários do Luanda. Porque a gente vai lá às vezes, a maioria, toda semana eu vou no Luanda fazer minha comprinha também na feirinha, encontro com o pessoal, Guido, poxa, será que o Santos vai ganhar? Será que vai perder? Como é que está o time do Santos? Então é o seguinte, um abraço para todos vocês que acompanham o Baixada Esporte e ao seu Mané, que também sempre ligadinho no nosso programa. Mas outro recado importante que eu quero dar para você agora é sobre a AutoZone. A AutoZone é uma empresa que tem em todo o mundo. É a maior empresa de autopeças e acessórios do mundo. No Brasil tem 80 lojas e aqui na Baixada tem lojas da AutoZone para você, para beneficiar você que vai buscar uma peça ou um acessório com promoções imperdíveis. Você não pode perder tempo como essa, ó, o combo de óleo mais o filtro, óleo Ipiranga, você lava 4 mais o filtro, troca grátis por R$ 99,80, por apenas R$ 99,80. Você tem a bateria Valocraft, 12 meses de garantia, por apenas R$ 199,80. Troca grátis também na AutoZone. Olha só, instalação grátis também no kit da palheta convencional dianteira, a partir de R$ 59,95. Tudo isso você encontra na AutoZone. Tem mais, leve 2 lâmpadas, 2 unidades, você ganha 10% de desconto. E a instalação é grátis, dependendo do carro também. Se não for o carro do Valmir, não dá para trocar. Aquele Super Maverick que ele tem, é difícil trocar os aparelhos ali. Então, o carro do Valmir não dá para trocar lâmpada. Mas os carros convencionais, você troca tranquilamente e não paga nada. Tem mais para você, ó, põe na tela. Toda a linha de kit de correia dentada Daico ganha 15% de desconto. Imperdível, né? Fala sério. Você sabe muito bem que a AutoZone, ela tem serviços gratuitos como recarga, teste e troca de bateria, troca de calhas de chuva e palhetas, troca de lâmpadas e scanner de motor. Tudo isso gratuitamente nas lojas da AutoZone. E onde você encontra a AutoZone aqui na Baixada? Em Santos, na Conselheiro Nébias, bem pertinho aqui em frente à Casa de Saúde. Em São Vicente, Avenida Presidente Wilson, quase perto do centro. Praia Grande, lá na Presidente Kennedy, no bairro Aviação, no Guarujá, no bairro Vila Santa Rosa, lá na Demar de Barros e em Caraguatatuba.
AutoZone e AutoZone. Você não pode perder essas promoções e tem muito mais lá dentro das lojas da AutoZone. Bom, vamos falar agora de Santos e Bahia, porque o Santos pega o Bahia amanhã em busca de um resultado positivo, acabou perdendo a última para o Cruzeiro, né? O Santos aí está buscando pelo menos se estabilizar no Campeonato Brasileiro e vai ter vários desfalques para esse compromisso. Olha, o Sandri, que poderia até ser utilizado, vai passar por um procedimento no rosto em virtude daquela cirurgia que ele teve. Teve uma infecção, não está curando e tal, então os médicos acharam melhor fazer um procedimento cirúrgico e ele vai ficar em recuperação durante alguns dias. Soteldo, a previsão dele é só voltar contra o Palmeiras, não tem jeito, a situação dele está complicada, está se recuperando aos poucos e ele disse que contra o Palmeiras ele vai estar 100%. Luan Dias, fase de recuperação, faz trabalho físico no gramado. Além deles, você tem aí o problema dos jogadores que tomaram o cartão. No caso aí do próprio Rodrigo Fernandes, tomou terceiro amarelo, está fora, e o Marcos Leonardo, que ontem se apresentou lá na Granja Comari, vai participar do Mundial Sub-20 e vai ficar, né, se o Brasil chegar na final, ele vai ficar 10 jogos fora. Aí o Santos, né, não vai poder contar. E, evidentemente, que agora você tem 2 jogadores que vão brigar pela posição de titular. Um é o David e o outro é o centroavante que veio, né, o Mezenga, que veio do Água Santa. Será que o Mezenga vai ter a oportunidade de começar jogando essa partida contra o Bahia? Meu caro Anderson, o que você acha? Olha, pelo que a gente andou vendo aí a respeito dos treinos que acontecem lá no CT, provavelmente o Odair vai lançar o David Washington, né? É o que se escuta, pode ser que ele surpreenda. Será que ele não gostou do Mezenga? Eu fico pensando o quão ruim o Mezenga deve ser nos treinos para não conseguir ganhar a posição de um jovem talento, futuro promissor. Foi o reforço que pediram? Exatamente, um dos artilheiros do Campeonato Paulista na final contra o Palmeiras, fez 2 gols no primeiro jogo da final, acho que 7 ou 8 ao longo da competição. Por que eu prefiro ver o Mezenga saindo titular do que o David Washington? Porque esse apoio ao David Washington vai só nos primeiros 15 minutos. Depois já vai estar o pessoal criticando. Já contra o Nils, rapidinho, Guido, contra o Nils já tinha torcedor falando que o moleque não é isso tudo porque ele perdeu aquele gol por cobertura. Imagina aqui na Vila, diante de um Bahia, com o time pressionado, depois disso tudo que a gente falou aqui no programa, por que não põe um jogador mais velho, experiente, com casca, e você vai dando minutagem para o David Washington? Parece que ele está invertendo a sequência, ao meu ver. Você acha que joga o David? Eu acho que vai o David. Doutor Rafael, é uma situação que a gente não entende de um treinador. Você pede a contratação de jogadores. Aí o presidente vai lá e contrata 3 jogadores do Água Santa. É lógico que um está no departamento médico, que é o Luan Dias. Mas você tem o Gabriel Inocêncio e tem o Bruno Mezenga, que é um dos artilheiros do Campeonato Paulista. O homem lá que tem 33 anos de idade e não começa jogando nenhuma partida. É complicada a vida de treinador, né? A gente não consegue entender, né? A contratação do Mezenga veio justamente já imaginando a perda do Marcos Leonardo por uma quantidade considerável de jogos, para que tivesse um centroavante experiente, rodado. Mas eu acho que ali houve uma coincidência que o Marcos Leonardo, no jogo da Sul-Americana, sentiu lá alguma indisposição, não pôde jogar, e o Mezenga não está inscrito na Sul-Americana. Então, para aquele jogo difícil, complicado contra o Nils na Argentina, não tinha outra alternativa na posição do centroavante que não fosse o David, né? E eu acho que o menino se saiu muito bem, né? Talvez naturalmente, se tivessem os dois à disposição, o Mezenga teria iniciado aquela partida, acredito eu, né? Mas o menino teve a oportunidade e correspondeu, né? Nesse último jogo, já com a presença do Marcos Leonardo, quem entrou ao final do jogo foi o David novamente, né? Então, tudo leva a crer que o David vai iniciar esse jogo contra o Bahia. Claro, essa ressalva que o Anderson fez é muito pertinente, né? A torcida do Santos, teoricamente, falam que gosta de jogador da base, mas a paciência é curtíssima, né? Mas eu acho que esse menino ele é tão talentoso, mais do que todos os outros da geração dos centroavantes que o Santos firmou, que eu acho que ele pode ainda, sim, convencer o torcedor e ter um bom desempenho. Eu acho que esse menino tem um futuro brilhante no Santos, seleção brasileira e depois em grandes times da Europa. Só quero que o treinador saiba e ter consciência de que lançar um garoto de 17 anos, a fase que o Santos vive, já queimou o Ângelo, já queimou o Sandri, já queimou o Ivonei,
já queimou Marcos o Leonardo. Marcos Leonardo, já queimou o Ed Carlos, né? Já queimou tantos jogadores que subiram, vai botar fogo também no menino. Porque esse time não dá força para nenhum que está subindo. Esse time precisa ter estabilidade para você começar a lançar essa molecada. O que você pensa, Giba? Olha, Guido, tudo que vocês falaram aí, porra, eu assino embaixo. Só que o Santos, veja só, o Santos ele precisa ter, na parte do seu treinador, recuperação do jogador. O que acontece? A gente sempre fala a mesma coisa. O Anderson falou uma coisa positiva. O que acontece? Ele coloca um jogador, o jogador não vai bem, ele tira segundo tempo e coloca o outro no banco, o outro vai um pouquinho melhor. Aí no outro jogo ele coloca esse jogador que ele jogou segundo tempo, ele não vai bem, ele põe aquele que não foi bem no outro jogo, ele não recupera ninguém. Ninguém entra hoje. Nós estamos aqui, nós não temos a confiança de falar, pô, tem que deixar esse cara no time, porque ele vai bem. Não, o jogador, ele vai trocando as peças de acordo com a necessidade do jogo, sim, mas de acordo com quem ele conta com o atleta, e o atleta não passa para ele uma confiança ao jogar bem. Então ele está com o plantel todinho sem confiança. Qualquer jogador que ele colocar não tem a confiança do treinador. Por quê? Porque ele não tem um time convicto que ele possa dar uma sequência que ele vai melhorar. Ele vai trocando e vai jogando confiança sobre confiança e vai perdendo tudo isso. Agora, eu falo outra coisa. Mezenga. Como é que você perde três jogadores, daqui um pouco você perde um jogador e você não coloca? Você tem não é que é obrigado a colocar, mas você tem que colocar para dar confiança ao treinador. Eu fui contratado e agora, quando eu tenho oportunidade, não tenho, porque entrou um garoto que já estava, então eu não precisava ter vindo, eu poderia ter ido para outro time e ele acaba vindo para o Santos. Aí um olha para o outro e eu vou falar como cabeça de ex-jogador. Quando o treinador não dá confiança para você, qualquer movimentação no banco, tu acha que tu vai sair porque você não está bem. Porque ele não te dá o direito de errar. E se o Mezenga, num jogo, não jogou porque não estava escrito, beleza, agora que está, não tem o centroavante, ele começa a treinar com vontade, ele vem de casa e fala para a mulher, eu vou lá treinar, que agora chegou a minha oportunidade, que o centroavante foi para a seleção. Aí daqui um pouco ele treina, daqui a pouco o treinador monta um time que ele não esteja. Filho, ele toma uma ducha de água fria para recuperar, é difícil. É difícil. Giba, forte abraço para você e até a próxima, amigão. Um abraço a todo mundo aí. Só falando que ontem tivemos rodado do Campeonato Brasileiro, o Corinthians acabou empatando com o Fortaleza, um jogo muito movimentado, as duas equipes buscando gol toda hora, né? O Corinthians tomou o primeiro gol rapidinho aí, ó. Uma bobeira, mas foi um golaço isso aí, foi um golaço, uma bola trabalhada, isso que a gente fala que o Santos não tem. Olha aí a jogada, ó, bola trabalhada, 2 em 1, encostou, outro recebeu, tocou de lado, caixa. O Santos tem isso? Tem isso, o Santos? Não tem. Então quem é o culpado? É o treinador que não sabe treinar o time. Vojvoda faz essa jogada desensaiada, aí o Corinthians foi lá e achou o gol, né? Achou o gol. Foi lá, o cruzamento, o goleiro se chocou lá com o zagueiro. E o Alberto? E o Alberto foi lá, enfiou o pé na bola e fez o gol de empate do Corinthians, que a torcida já estava virando o bicho de ponta cabeça, né? A torcida do Corinthians já estava louca lá com esse resultado negativo. Bom, eu ia falar sobre a receita do Santos em 2020, 2021, 2022. O Santos perde para todos os times grandes, mas é uma diferença de grana. É monstro. Entendeu? Só para você ter uma ideia. Diferença entre clubes nas premiações de direitos de TV. Santos, 105 milhões, São Paulo, 205 milhões, Palmeiras, 289 milhões e o Corinthians, 318 milhões. Olha a diferença de grana só na televisão, hein? Depois nós vamos contar mais. Anderson, forte abraço, até amanhã. Um abraço. Pode falar, boa tarde. Um abraço, até amanhã. Doutor Rafael, um abraço e obrigado mais uma vez. Um grande abraço, Guido. Prazer. Um abraço, um beijo no coração da Alexandra, que sempre está acompanhando o Baixada Esporte. Não perde um momento aqui. E eu quero agradecer a Deus, nosso Pai, por me dar essa oportunidade, e ao meu irmão Edson Calegares, onde ele está, eu tenho certeza que ele está nos abençoando a todos. Um beijo para o Valmir, um beijo a todos, até amanhã, tchau.